invocando a proteção de Deus na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Já em discussão, se há algum destaque, aprovada a unanimidade. Julgamentos. Pauta física. O primeiro processo está adiado, com vista do desembargador Amauri, o segundo também, o quarto também, a relatoria da desembargadora Judite. Mas tem um voto, tem uma vista antecipada do desembargador Gilson, né? 3 e 4. Isso, 3 e 4. Eu sugiro que esses processos em que outros colegas que estão ausentes hoje participaram do início da votação, esses processos fossem postergados no julgamento, porque, inclusive, por exemplo, o doutor João de Deus não poderia votar porque ele não participou do início. Essa é uma sugestão para a próxima sessão, inclusive porque é embargo infringente, né? Já começou da vez passada, com 4, 5 colegas que estavam presentes naquele julgamento não estão. Doutor, é uma sugestão. Isso, doutor João, ele está vinculado somente a um processo. Pois eu digo, de qualquer maneira, ele não poderia isso, votar. Isso. Então, ficariam somente 8 com Vossa Excelência. Doutora Judite, nós estávamos aqui chamando os embargos infringentes 3 e 4, da relatoria de Vossa Excelência, que está com vista ao desembargador Gilson. O desembargador Cláudio fez uma ponderação no sentido... Isso. Tem 9. Desembargador Gilson, está em mesa? Está em mesa, sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, o voto foi integralmente disponibilizado. Não sei se dispensam a leitura. Eu poderia, se for o caso, pedir só a juntada do voto vista para ganhar tempo. Pode ser. Vossa Excelência está acompanhando, está divergindo, está? Estou divergindo um pouco. É o 3 e o 4. Mas, se quiser, eu leio. Vou por Mas, pelo menos, a parte final. Tá bom, só tá certo. Bem, eu digo o seguinte, voto vista. Diante do pedido de vista que eu fiz, e após a análise detida dos autos, avanço no meu entendimento e acompanho na íntegra o voto do revisor. Adoto o relatório emitido no processo pela desembargadora relatora. Consta dos autos das apelações criminais que o embargante foi condenado 2 vezes pelo cometimento das condutas tipificadas no artigo 16 da Lei 10.826, nas modalidades adquirir as piadas e portar também as piadas. A pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa. É certo que, à época do julgamento das apelações criminais, de número 2017, 020, 748 e 2017, 020, 747, proferi voto negando o provimento ao recurso, acompanhando o relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Todavia, numa análise mais minuciosa, entendo que merecem prosperar os embargos infringentes, devendo prevalecer o voto vencido do desembargador Glauber Rego, nos moldes do modo do revisor, desembargador Cláudio Santos. Conforme transcrição do artigo que faço aqui e me abstenho de ler, verifique que o tipo penal em comento trata de misto alternativo, em que a lei descreve mais de 2 condutas como hipóteses de realização e consumação de um mesmo crime, de forma que a prática sucessiva dos diversos núcleos caracteriza, sem dúvida, um único delito. É o que a doutrina chama de crime de ação múltipla de condutas variáveis ou fungíveis. Pois bem, partindo da premissa de que a norma penal, além da legalidade, pauta-se em princípios e interpretação que não tornam os comandos excessivamente penosos, nem relativamente brandos. Entendo que deve ser aplicada de modo mais justo e equânime, tratando-se especificamente das condutas imputadas ao embargante, percebo que o réu as praticou em um mesmo contexto fático, advindo da mesma arma, de modo que adquiriu de Luciano Monteiro, pelo valor de R$ 1.500, dividido em 3 parcelas,
tendo sido flagrado portando-a por pouco tempo depois da aquisição. Dos autos das apelações criminais, depreende-se que se trata da mesma arma de fogo e que não houve distinção de desígnios, ou seja, intenção autônoma em cada uma das situações fáticas, razão pela qual não existiu por parte do réu, ora embargante, um objetivo próprio e específico para aquisição e ou porte do referido artefato. Em caso, manter a dupla condenação seria não reconhecer o tipo penal misto, alternativo, e negar que a prática de qualquer das condutas, ou mais de uma, de forma sucessiva e em idênticas circunstâncias, não resultaria em crime único. Sendo assim, entendo que, no caso concreto, a aquisição foi elemento imprescindível, ou seja, conduta preparatória para tipificação do segundo crime. Logo, tendo em vista a ausência de finalidade específica na aquisição da arma para utilizá-la em outros contextos fáticos, deve haver absolvição por uma das condutas imputadas, mas que não se configure o bis in idem. Aliás, esse é o entendimento dos tribunais. Cito aqui uma decisão do Tribunal de São Paulo, da lavra da desembargadora Cláudia Lúcia Fonseca, e cito ainda, que me abstenho de ler para não cansá-los, em que é relator o desembargador Laertes Ferreira Gomes, também de São Paulo, do Paraná, e continuo eu. Portanto, cuidando-se de condenações criminais pela conduta tipificada em dois núcleos do mesmo tipo penal, reconheço a prática do crime único, devendo o embargante ser absolvido da conduta prevista no artigo 16 da Lei 10.826, na modalidade adquirir. Quanto à condenação resultante do processo número 0319/54, pelo cometimento da conduta tipificada no artigo 16, na modalidade portar, vejo que merece prosperar a desclassificação, tendo em vista o decreto 9.847 de 2019. O artigo 5 da Constituição Federal, transcrevo o artigo e me abstenho de ler, porque disponibilizei integralmente todo este voto. Continuo. Em razão do citado decreto, o qual elasticeu o rol de arma de fogo de uso permitido, verifico que se trata de novatio legis immelius, motivo pelo qual deve retroagir para beneficiar o embargante. Na situação em apreço, depreende-se que o réu foi condenado pelo porte de uma pistola Uger calibre 9 milímetros, o que evidencia a necessária aplicação da norma regulamentadora. E transcrevo aqui o artigo 2º. Continuo. De acordo com as alterações trazidas pelo decreto, o embargante deve ser agraciado pelos reflexos imediatos no que tange à flexibilização atinente à conduta praticada. Sabe-se que, em regra, as normas penais incriminadoras, por força do princípio da taxatividade e legalidade, são completas e não precisam de complementos, contendo por si mesmas uma definição exata de todo o conteúdo da proibição que exprimem. No entanto, sem infringir os princípios da reserva legal, existem normas penais incriminadoras em que a exata compreensão dos elementos do fato descrito deve ser buscada em outras disposições legais ou regulamentares, como se verifica no caso concreto. Assim, considerando a novatio legis immelius, deve a lei nova retroagir para beneficiar o réu, em face do abrandamento da conduta praticada. E faço uma citação aqui da lavra do desembargador do Ceará, o desembargador Henrique Jorge, citado já. Por tudo que foi exposto, o delito imputado ao réu deve ser apenas o previsto no artigo 14 da Lei 10.826. Nesses termos, conheço e dou provimento aos embargos infringentes para absolver o embargante da prática do delito previsto no artigo 36 da Lei 10.826, na modalidade de adquirir,
na apelação 2015-015-394, quanto à condenação da apelação de número 2015-01774, em que o réu foi condenado pelo artigo 16 da Lei 10.826, na modalidade portar, desclassifico para a conduta prevista no artigo 14 da referida lei, com a consequente readequação da pena nos moldes do voto do revisor. É como voto, senhor presidente, reafirmo que foi integralmente disponibilizado meu voto. Peço também a Vossa Excelência a juntada. Ok, está diferido. Doutor João, faz Vossa Excelência se encontra habilitado? Senhor presidente, queria que Pois não. registrasse que este voto serve para os dois, o 03 e o 3 e 04. 4. Ok, obrigado. Tem essa questão suscitada Não pelo participou do início, isso. mas estaria habilitado. Embargador Vivaldo, como vota Vossa Excelência? Acompanho a divergência, Excelência, pedindo vênia à relatora. Embargador Saraiva. Senhor presidente, eu lancei um voto curto e eu pediria permissão da Corte para externar, porque eu estou observando, senhor presidente, está havendo uma discussão no sentido da questão portar e adquirir. Eu chamaria a atenção que portar é um crime permanente, enquanto adquirir é um crime instantâneo. Então, em razão dessa, que não é uma filigrama, é decisivo para o caso, que eu estou externando meu voto. Eu digo o seguinte, senhor presidente, cumpre esclarecer a priori, cuidar os feitos subexame de processo originário da PECRIM sob minha relatoria na Câmara Criminal desta Corte, dirimida na sessão de julgamento do dia 18 de julho de 2017, por maioria de voto. Fomos eu e o desembargador Gilson, e o desembargador Glauber é o voto vencido. À ocasião, mantive o édito condenatório do juízo criminal da comarca de Macaíba, diga-se de passagem, uma sentença muito bem posta pelo doutor, fugiu o nome aqui agora, Felipe, alguém me ajuda aí? Barros. Barros, muito bem assentada a decisão dele, sendo acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa. Neste aspecto, penso imprescindível tecer esclarecimento acerca do conteúdo dos fatos conexos para melhor compreender a quadra proposta. Especificamente, quanto à apelação de número final 3943, são litisconsorte passiva Alexandre Dagoberto, entre parênteses, inculpado pelo vocábulo adquirir, fecho parênteses, e Luciano Monteiro, entre parênteses, por ceder, vírgula, observada a terminologia do artigo 16 da Lei 10.826-03, estando adstrita a persecução penal ao negócio de compra e venda da arma de fogo celebrada por ambos em novembro de 2005. Eu antecipo que esses fatos são distintos. Um aconteceu em novembro de 2005 e o outro 3 meses após. Lá do outro, o recurso 77-74, de número final, tem como demandado, no caso apelante, somente Alexandre Dagoberto, desta feita, implicado pelo verbo portar. Anteriormente, ele foi punido pelo verbo adquirir. Em novembro, o verbo portar, 3 meses depois. Inerente à prisão em flagrante ocorrida em janeiro de 2006. Muito bem. Assentada tais premissas, as subjunções restaram bem individualizadas e delimitadas nos respectivos autos, sendo objetadas por embargos infringentes e de nulidade manejado apenasmente por Alexandre Dagoberto. Em ambos os feitos, resumidos e conformismos à alegativa do bis in idem. Não tem bis in idem na hipótese, com todo respeito, quem pensa diferente. Segundo sustenta, é indevida a sua responsabilização por adquirir e portar, artigo 16 da lei já nominada, mesmo cuidando de ações distintas pelo mesmo tipo penal. Com efeito, cabe distinguir as elementares sob os verbos do excerto em causa, notadamente os relacionados pelo acusado portar e adquirir, à luz das datas, fatos e provas colhidas na instrução. Muito bem. Ora, quando o dispositivo fala em portar arma de fogo, está se referindo a crime permanente, pois a ação perdura no tempo, consoante cessando sua prisão do agente e apreensão do objeto. É o que diz o STJ
Aqui eu reproduzo o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, abril de 2017, naquilo que interessa. Tal como referido, o porte e a posse de arma de fogo são delitos de natureza permanente e, portanto, mesmo que os pratica, fiquem em contínuo estado de flagrância, de modo a legitimar diligências policiais sem respectiva ordem judicial. Ele faz uma divagação que necessitaria esclarecer muito essa natureza permanente. Diferentemente, é a modalidade de adquirir consubstanciada em crime instantâneo, por se consumar de imediato. Em caso, resta confessado nos autos 53943 a cessão onerosa da arma por Luciano Monteiro e a aquisição por Alexandre Dagoberto, perfectibilizada em novembro de 2005, momento bem anterior ao porte, que foi em janeiro de 2006, averiguado no feito 77-74-7. Prossigo, senhor presidente. Demais disso, ficou bem consignado pelo juiz a delimitação do objeto processual, no caso aqui do 15.394, quando ele diz, aspas, reticências. É bom que se pontue a respeito do fato aqui em apuração, para fim de análise acurada do argumento lançado. Não está aqui neste processo a se tratar da apreensão da arma de fogo com o sargento Alexandre Dagoberto da Silva, mas, sim, de negócio ocorrido entre ele e o tenente-coronel Luciano Monteiro de Melo, em novembro de 2005, quando este último teria cedido onerosamente a arma de forma parcelada ao primeiro reticência, fecho aspas. Muito bem, vejamos, pois, a evidência probatória da aquisição da arma de uso restrito pela hora recorrente. Aqui eu reproduzo. Naquilo que interessa, a arma foi comprada por 1.500, quem vendeu a arma aproximadamente no mês de novembro. Quem diz isso é o tenente-coronel. O sargento Alexandre, interrogado às folhas tais, que adquiriu a referida arma ao tenente-coronel Luciano, uma pistola tal, que adquiriu no final do ano de 1995, exatamente novembro, pela quantia de 1.500, que foi preso com a referida pistola na cidade de Macaíba. E, na ocasião, tinha ido fazer uma intermediação de uma cobrança. Então, posteriormente, 3 meses depois, ele foi preso com esta arma. Como se observa, eminentes colegas, do conteúdo delimitado no caso em lista, o veredicto se acha distrito à transação da arma de fogo, em meados de novembro de 2005, quando Alexandre adquiriu o artefato bélico. Não havendo conflito, eu repito, não havendo conflito com o porte apurado no processo conexo, 3 meses depois, referente a momento bem posterior, não sendo razoável se falar em crime continuado, pois, como visto nos fundamentos ora dispostos, as hipóteses perquiridas em cada feito não repetem as mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, desatendendo os requisitos do artigo 71. Já encaminhando para o finalmente, senhor presidente, eu digo, outro sim, no apelo no final 7774, o magistrado de origem bem fixou as balizas. Do jeito que ele fez no caso, Bardovila, ele fez no segundo, que disse ele, reticência, alega-se litispendência com o processo de número tal. No entanto, não há que se falar em litispendência, posto que o objeto de imputação nos autos referidos é outro, relativo à venda pelo tenente-coronel Luciano ao acusado em novembro de 2005 da pistola Ruge 9mm de uso restrito apreendida no flagrante destes autos. Prossegue Sua Excelência, doutor Felipe Barros. A propósito, ambos foram recentemente condenados naqueles autos pelo artigo 16, que é tipo penal de conteúdo múltiplo, albergando vários verbos nucleares no só dispositivo, tanto a posse como o porte e a cessão, por exemplo. É de ser rechaçada, disse o juiz, portanto, a alegação de litispendência. Uma outra alegação feita de que o fato em si não seria porte, mas posse de arma de fogo, reticência, naquilo que interessa, é isso que eu reproduzo. Digo eu, neste caso, o porte, que é o segundo delito, restou ineludivelmente comprovado pela confissão e, demais disso, pelo auto de exibição no dia de folhas, no processo 7774. Daí, divirjo do voto condutor por não vislumbrar o bis in idem. São momentos distintos, hipóteses diferentes, datas diferentes, verbos diferentes, núcleos diferentes. Um crime instantâneo e outro crime permanente.
Qual o crime permanente? Adquirir. Qual o instantâneo? Portar. Daí divide do voto condutor por não vir livrar o bis in idem, mantendo as condenações impostas a Alexandre Dagoberto. No respeitante ao pedido incidental, para se observar o novatio legis melior, acompanha a sua excelência, haja vista a ulterior revogação do decreto 9.785. Destarte, peço venho na ilustre relatora, para divergir no aspecto bis in idem, desprovendo parcialmente o recurso, mantendo, por conseguinte, as condenações de Alexandre Dagoberto. É o voto e peço a juntada, senhor presidente. Ok, por deferida juntada. Desembargador Amilcar, como vota Vossa Excelência? Desembargador Adelermano, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do desembargador Gilson, Excelência. Mas vênidos pensam diferente. Então, pelo provimento, 1, 2, 3. Desembargador Vigílio, como vota Vossa Excelência? Com a relatora. Pelo provimento, 5 votos. Com a relatora, tem desembargador Vigílio e tem desembargador Saraiva e desembargador Amilcar, que diverge em parte do voto da relatora. Acompanha mais parcialmente. Não é isso? O desembargador tem de ver quem vai ser o relator para o acórdão, porque os embargos tinham 2 fundamentos. O primeiro era um bis in idem que eu acatei. Isso. O segundo era a incidência da lei melhor para retroagir, que eu não aceitei. Então, eu acho que talvez o relator fosse o desembargador Do Cláudio é o vai revisor ficar divergente. complicado para mim, Isso. E, a exemplo do desembargador Saraiva, eu peço a juntada do voto, viu? Ok. Então, o relator para o desembargador Cláudio está programado, unanimidade. Tem um pedido de preferência, é o 7, que na ordem, relator doutor João Por Deus, tem sustentação doutor Luiz Cláudio, é uma revisão criminal, requerente Gilles Davis de Moura, requerida Justiça Pública, o relator doutor João Afonso, a revisora desembargadora Judite. Está em mesa? Está, senhor presidente. Está com a palavra. Queria até indagar ao nobre advogado. O voto foi disponibilizado já há um tempo e eu estou Ele dispensa dando procedência ao pedido revisional. Se não tiver algum destaque, eu estou aqui também à disposição para esclarecimentos. Desembargadora Judite, como revisora, a senhora está acompanhando? Ele tá dando... Eu estou acompanhando, eu estou na esteira do parecer do Ministério Público, julgando improcedente a revisão criminal. Eu fiz aqui só um pequeno esboço, onde digo que, mesmo acolhendo as razões de aplicabilidade da causa de extinção de punibilidade suscitada na revisão, que é o artigo 107, inciso 8 do Código Penal, ao caso concreto, uma vez que o crime foi cometido antes da Lei 11.106/2005, que revogou tal inciso, não entendo poder tal lei retroagir em desfavor do réu, e daí porque entendo pertinente a colocação do Ministério Público, todavia, em seu parecer meritório, no que tange à ausência de preenchimento de requisitos da própria norma invocada pelo requerente, uma vez que os documentos juntados ao feito após diferimento de diligência ministerial denotam que, na própria ação penal, houve manifestação de interesse da vítima no prosseguimento da perseguição criminal, não sendo viável, para as circunstâncias do caso concreto, delimitar com precisão o marco inicial do lapso de 60 dias previsto na norma 107, inciso 8 do Código Penal. A aceitação da causa de extinção de punibilidade no caso concreto estaria atrelada unicamente à presunção de intempestividade na manifestação de interesse da vítima, o que, ao meu sentir, não se parece adequado. E, assim, acompanhando o entendimento do Ministério Público, eu voto pela improcedência da revisão. Doutor Luiz Cláudio, Vossa Excelência está vendo que houve uma divergência entre o relator e a revisora. Então, vou conceder a palavra, você dispensa a leitura do relatório, e eu vou conceder a Vossa Excelência o prazo regimental para sustentação. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes desse honrado Tribunal de Justiça, bem como dos excelentíssimos senhores juízes convocados. Saúdo o ilustre representante do Ministério Público, que muito nos honra com a sua presença. Saúdo os servidores
do Fórum, bem como os colegas advogados aqui presentes. Eu saúdo Vossa Excelência, desembargador João Rebouças, parabenizando, talvez com atraso, pela posse como presidente desse tribunal, bem como aproveito para parabenizá-lo pela profícua administração e desejo votos de muito sucesso. Obrigado. Peço licença a Vossa Excelência, senhor presidente, para lembrar quando, nos idos de 1995, Vossa Excelência era ainda magistrado de primeiro grau, atuando como juiz titular da 2ª ou 3ª Vara da Fazenda Pública, não me recordo. Segunda? Pois não. Terceira, pois não. E eu tive a honra de ser nomeado por Vossa Excelência como oficial de justiça ad hoc, para cumprir os mandados de penhora, oriundos das ações de execução fiscal que tramitavam naquela vara especializada. Aprendi a duras penas, à época, o árduo ofício do oficial de justiça, aproveitando a oportunidade para saudar os oficiais de justiça aqui presentes. Me permita, desembargador presidente, antes de eu adentrar no mérito da questão, quebrar a formalidade desse ato e dizer-lhe de coração que foi uma das experiências mais importantes e profícuas da minha vida, onde muito aprendi, sempre contando com o apoio de Vossa Excelência no cumprimento das tarefas a mim delegadas. E espero também ter cumprido à altura a função, então, delegada a mim, bem como ter honrado a confiança que Vossa Excelência em mim depositou, agradecendo mais uma vez por esta confiança. Como nos mostrou o ilustre relator, a presente revisão criminal foi manejada em desfavor de uma ação penal 630/80/2004, que tramitou junto ao Marca de São Paulo Potengi, onde o autor respondeu pela suposta prática do crime tipificado no artigo 213 do Código Penal. Eu chamo a atenção dos senhores para 2 detalhes importantíssimos nessa revisão criminal. Este advogado não acompanhou a instrução processual. Eu fui procurado pela família quando da prolatação da sentença de primeiro grau, que o condenou pelo crime, inclusive no regime fechado. Eu entrei com a apelação, pedindo, inclusive, a absolvição ou a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em virtude do crime ter sido cometido com violência presumida. O tribunal manteve a sentença e eu interpus um recurso especial. No STJ em Brasília, houve a modificação para o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto. Com o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão pela comarca de São Paulo Potengi para dar início ao cumprimento da pena. O que foi que eu descobri? A vítima deste processo, a senhora Sâmara Torres, ela conviveu em união estável com outra pessoa. Esse fato aconteceu após os fatos que originaram a ação penal. Como é que eu provo isso? Ela foi vítima também de uma queixa-crime por ameaça, baseada na Lei Maria da Penha, que tramitou junto a um dos juizados da Lei Maria da Penha aqui em Natal. E nessa ação penal, ela relata, inclusive eu fiz questão de transcrever o processo integral, ela relata que foi ameaçada pelo seu companheiro, fulano e tal, que sofreu ameaças tal e que se separaram no mês tal. Ou seja, ela relata com todas as letras que ela efetivamente conviveu em união estável, que pela nossa legislação é comparada ao casamento. Ela relata exatamente isso aqui. Tendo se separado desde o dia 16 de fevereiro de 2011. Eu peço a atenção dos senhores para vários enxertos legais. Por exemplo, o artigo 107, inciso 8º do Código Penal, que era vigente à época dos fatos, 2003, o que é que ele dizia? Das modalidades de extinção da punibilidade seria do casamento da vítima com terceiro, que é exatamente o que aconteceu. Ela relata, com todas as letras, que casou com fulano e que se separou dele em 2011. Eu entendo que as normas têm que ser cumpridas. Ela precisaria ter ido, conforme o extinto artigo 107 relata, no prazo de 60 dias após a celebração da união, ela teria que ter ido à comarca de São Paulo Potengi, nos autos do processo, e ter dito que queria continuar com a ação penal. Como ela não foi, eu entendo que precluiu o direito dela. Nesse ponto, eu peço a procedência da revisão criminal exatamente pela extinção da punibilidade, pelo casamento da vítima com terceiro. É exatamente a questão constitucional do retroatividade da lei penal quando for para beneficiar o réu. Esse artigo foi revogado em 2006, mas em 2003, quando aconteceram os fatos, ele era vigente. Por isso, eu peço a procedência da revisão criminal nesse ponto. Houve um fato
superveniente a esse, que eu, revendo o processo, descobri também, e personei nos autos, que, independente da extinção da punibilidade pelo casamento da vítima com o réu, na verdade, essa pena está prescrita, por um fato muito simples. Os fatos aconteceram em 2003, e nós temos aqui... Eu peço paciência ao senhor, porque são muitas informações. Pronto, os fatos aconteceram em 2003. E, na época dos fatos, o autor da presente revisão criminal era menor de 21 anos. Conforme se verifica da documentação juntada aos autos, ele era menor de 21 anos. Então, eu entendo que incide a prescrição da penalidade. O que é que diz o artigo 115, também no Código Penal? Ele reduz a metade o prazo prescricional do caso do acusado ser, à época dos fatos, menor de 21 anos ou maior de 70, quando da prolatação da sentença condenatória. Como se verifica nos autos, ele nasceu no dia 2 de maio de 1983, ou seja, quando dos fatos imputados na ação penal originária, ele era menor de 21 anos. A sentença penal condenatória transitou em julgado para o Ministério Público no dia 27 de abril de 2009. Ele foi condenado pelo juízo da comarca de São Paulo-Potengi e a promotoria de São Paulo-Potengi não recorreu da sentença. Esse fato é importantíssimo. Ou seja, para a acusação, a sentença penal transitou em julgado em abril de 2009. E, obviamente, dessa data, abril de 2009, começaria o prazo prescricional da acusação. Pelo artigo 109 do Código Penal, seria de 12 anos. Só que incide o benefício do artigo 115, que reduz a metade. Ou seja, independente do fato de Vossa Excelência reconhecer a prescrição pelo casamento da vítima com terceiro, esse fato é uma conta matemática, me permito a informalidade, para declarar que, independente desse fato, de fato, a ação penal está prescrita. Ela prescreveu baseado justamente no artigo 115. Então, desta forma, eu peço que os senhores julguem a ação procedente, mesmo divergindo do ilustre parecer da Procuradoria de Justiça, ou pela inequívoca e cristalina união estável, comparado ao casamento da vítima com o terceiro, ou pela prescrição pelo prazo do artigo 109, reduzido a metade nos termos do artigo 115. Mais uma vez, agradeço a atenção dos senhores e tenham um excelente dia. Presidente. Pois não, está com a palavra, doutor. Esclarecendo essa questão da prescrição, já que eu apenas expressei aqui a conclusão do voto, o voto está sendo no sentido de não considerar a data do trânsito em julgado para a acusação. E o fundamento diz respeito a um precedente mais recente do Supremo, em que pese que essa matéria está com repercussão geral, mas sem suspensão dos processos, sobrestamento. Mas, nessa última decisão, o Supremo delimitou, uma decisão que foi de 2 de março de 2018, delimitou a incidência do trânsito em julgado com a ligação direta com aquela questão da execução provisória. Então, antes o Supremo não permitia a execução provisória, por um período deixou de permitir a execução provisória até o trânsito em julgado e, posteriormente, alterou o posicionamento, voltando a permitir a execução provisória. Isso aqui é um tema já bem debatido nacionalmente, inclusive por conta da questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no período específico do trânsito em julgado para a defesa e o trânsito em julgado para a acusação, que é do dia que ele falou, dia 27 de abril de 2009, transitou para a defesa. E transitou em julgado, ao final, no dia 19 de novembro de 2014. Esse período ele está totalmente dentro do lapso temporal em que o Supremo não admitia, havia o entendimento de não ser possível a execução provisória. Então, se não houve a execução provisória, não foi por inércia, ou má vontade, ou desinteresse do Ministério Público. Foi porque havia um entendimento de que não poderia ter execução provisória até que transitasse em julgado
definitivamente. Então, por isso que no voto eu afastei o termo inicial como sendo o da defesa. Repito que essa questão está sendo objeto de repercussão geral, mas não tem decisão ainda. Com relação, apenas um outro esclarecimento, em relação à questão da manifestação da vítima Samara, eu só pontuo o seguinte aspecto, que essa manifestação da vítima, ela se deu no dia 25 de agosto de 2015. Tem no processo o áudio, a gravação. Acontece que o trânsito em julgado aconteceu antes, o trânsito em julgado geral. Aconteceu no 19 de 11 de 2014, ou seja, a vítima compareceu em juízo, ao ser intimada para isso, ela não compareceu nem sequer espontaneamente, após o trânsito em julgado, ou seja, a ação já tinha terminado. Então, o artigo menciona que a vítima, no curso do processo, ela tem um prazo para comparecer, após o casamento, ou no caso aqui, uma questão de fato, que está comprovada nos autos, de que ela mantinha essa relação, essa união estável com um terceiro. Então, é por isso que o meu voto foi no encaminhamento de não acatar as prescrições, porque tem também a intercorrente e a punitiva, mas acatar e dar procedência pelo revogado inciso 7º, 8º, né, do artigo 107. Vereadora Judite, quer... Não, eu vou manter o meu voto, sabe? Ok. Mesmo com as ponderações feitas, que eu acho que foi pedido o prosseguimento da ação. Eu entendo que houve essa manifestação realmente e eu entendo que deve ser julgada improcedente. Ok. E é assim que eu estou votando e é assim que eu mantenho o meu voto. Ok. Vereador Cláudio, com voto a Vossa Excelência. Excelência, eu vou acompanhar o relator relativamente à razão de decidir pelo casamento do autor com terceiro, conforme prevê a legislação, direito positivo, e vou também julgar procedente pela prescrição, considerando que me parece extremamente interessante essa questão, porque o trânsito em julgado pela inércia do Ministério Público, me parece que ocorreu, e o eventual exercício do direito dele de recorrer não poderia prejudicá-lo no futuro, como é regra geral no direito penal. O exercício de um eventual direito não pode amanhã se voltar contra aquele que exercita esse direito. Me parece que ser essa questão básica do direito penal que se me afigura suficiente para também aceitar a prescrição. Se realmente transitou pelo não recurso do Ministério Público em 2009, está, no meu entender, efetivada a prescrição, bem como aceito a outra questão trazida pelo casamento da vítima. É presumido, um crime presumido, né, porque não houve absolutamente violência, pelo que se extrai do que foi dito aqui, pelo que está posto, de maneiras que eu acompanho o relator nesse aspecto, divergindo dele quanto ao outro aspecto, para julgar procedente pelos dois motivos. Desembargador, voto com voto a Vossa Excelência. Acompanho o relator, Excelência. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu bem entendi a colocação feita pelo eminente relator, mas me parece, para a hipótese agora, que há razoabilidade na argumentação do desembargador Cláudio Santos. Eu acho que também a prescrição retroativa estaria operada. Então, sem maiores delongas, eu acompanho para julgar improcedente a rescisória pelo duplo fundamento. Desembargador Amilcar, com voto a Vossa Excelência. Desembargador Lermando. Acompanha a revisora, Excelência. Desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez. Concordo com o voto do relator, presidente. Desembargador Gilson. Acompanho o relator. Então, pela procedência,
parcial, no caso, excluindo a prescrição, acatando a prescrição, está desembargador Cláudio e desembargador Saraiva, pelos 2 fundamentos. E o restante todo acompanhando o relator somente pelo casamento da vítima com o acusado. Não, pelo improvimento tem 1, 2, 3, 4. Desembargadora Judite, desembargador Amilcar, desembargador Dilermando, desembargador Vigílio. Pelo improvimento. Isso. Está proclamado. Desembargador, vou pedir também para... Porque eu só fiz Para juntar? um coisinho aqui, mas eu vou dar forma de Ok, voto para tá fazer bem, a está juntada, diferido. viu? Ok, está diferido. Os 5, os 6 são adiados, que estão com vista. Os 5 com o desembargador Glauber, os 6 desembargador Expedito. O 7 foi o que foi julgado. O 8 tem um agravo interno em recurso extraordinário, agravante do município do Espírito Santo, agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Vice-presidência, relatoria do desembargador Vigílio. O agravante é o município do Espírito Santo, advogado doutor Humberto Antônio Barbosa de Lima, o agravado é o Estado, procuradora doutora Vanessa Caldas Galvão Salles. Eu digo o seguinte na emenda para serviço, senhor presidente, se for necessário, eu estou com acordo em mão e ele se encontra disponibilizado. Processual civil, agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Aplicação de paradigma julgada em sede de repercussão geral de 704-223, Sergipe, tema 653. Repartição de receitas tributárias, ICMS. Decisão recorrida que se aliou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação do deciso. Agravo interno conhecido e desprovida. Como voto, senhor presidente? Algum destaque, alguma manifestação? Está proclamado o cheiro do voto do relator, unanimidade. Algum processo físico em mesa? Não há, temos esgotado o processo físico. Passamos ao julgamento do processo judicial eletrônico. Estão todos os votos consignados no sistema. Somente o 17, que tinha um pedido de vista do desembargador Cornélio, ele acompanha o relator, o desembargador Cláudio Santos. E os demais estão todos já constantes aqui do sistema, com votação de todos os eminentes desembargadores. Estão proclamados na forma aqui já constante do PJE. Não havendo mais nenhum processo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.